haters, gera gente revoltada com iniciativas bonitas que olham para longo prazo. Vamos continuar. Então. Vamos continuar de novo, então. Então, como a gente está gravando aí, só mais uma vez agradecer. Pô, não vou falar tudo de novo, né, Paula? Vamos lá. Vamos de novo aí, agradecer o Fábio Abrão, BNDES. Segue daí, irmão. Vai do ponto que você estava. Você estava no MIT, comparando o MIT com a faculdade, sendo grato a tudo que você recebeu. Isso, cara. E aí foi isso. E aí, como eu falei, né? Eu já conversava com o ministro aí por conta aí do programa de governo, né, investimentos em infraestrutura e tal, e aí chegou o convite. Na verdade, foi um convite, assim, eu não pensei muito, não. Ele virou assim, Fábio, pô, você quer vir aqui me ajudar? Pô, nem sei o que era, pô. Assim, porra, eu quero, pô. Isso é um cara que eu conheço há bastante tempo, sem entrar em maiores detalhes aqui, é a pessoa das que eu mais admiro, tanto do lado ético quanto do lado de capacidade. Então, como a gente viu agora, o Brasil não é simples, não é simples. Tem um belo grau aí, né, de uma diferença grande, né, que você pensa em o que é construir uma sociedade de um lado e muita gente na barbárie ainda do outro, né? A verdade é essa. Né? E é esse que é o desafio de país, né? Pô, como é que você faz ali a média, né, crescer? Não adianta você ter uma camadinha ali de 20% da população muito bem instruída, etc., né? Você sempre vai ter ali os outliers negativos, mas a média tem que subir, né? E aí eu topei o desafio, estou querendo um negócio completamente diferente, na verdade, o oposto do que eu sempre busquei, a verdade é essa, né? Eu nunca quis me envolver com questões de governo, né? Lá na nossa empresa, trabalhar para estatal, etc., um negócio que, enfim, eu fiz até concurso Petrobras, depois de alguns anos eu contei para meu pai, eu fiz, passei e não fui. Mas aí chegou um momento que eu falei assim, caramba, eu tenho que... Nada contra perto, tá, gente? É porque a gente que tem, às vezes, um espírito um pouco mais inquieto, né, e se conhece, assim, cara, né, a gente tem que ir lá das nossas cabeçadas, né? E aí que eu topei, assim, pô, vamos embora. A gente nem tinha muita ideia, fiquei alguns meses em Brasília, foi ótimo, foi excelente, lá como assessor direto dele. Circulei bastante, né? É importante você entender o que é o funcionamento de uma máquina de governo. Foi uma experiência assim inenarrável. E aí veio a missão de ir para o banco. Então eu contei essa história longa porque é importante no sentido que, pô, são os fundamentos, né? A partir dos fundamentos até as perguntas vão sendo já previamente respondidas. E aí no banco, nessa visão, né, de que a gente tem que ajudar o país, no fundo é isso, ajudar o país, né, a destravar. Na época, a gente estava já no Ministério da Economia, eu, Montesano, a gente vê que existia uma série de dificuldades. Você pensa assim, poxa, por que o Brasil não se desenvolve em alguns segmentos muito importantes? Né? Olha, infraestrutura é um fator, você pega qualquer sociedade, né, que você tem uma economia competitiva, você vai ter infraestrutura de qualidade, não tem jeito. E é um negócio que você tem uma base construída e uma renovação, né? E o Brasil, você sabe, que todo mundo aí, né, depende de infraestrutura, com algumas exceções, do ponto de vista de segmentos, que passaram por um amadurecimento que começou há 20 anos atrás, mais ou menos, que é o caso de telecom e o setor de energia. Depois o Brasil parou, né? E aí, no nosso diagnóstico, você tem... e aí muita gente, às vezes, confunde, né? A gente até fez a divulgação de resultados na semana passada, e às vezes o pessoal confunde um pouco, fala assim, poxa, mas a pessoa, às vezes, a imprensa, né? Que é natural, não tem nada de errado nisso. Foca muito, às vezes, no tamanho da carteira, né? Não, mas a carteira de infraestrutura do BNDES, na parte de estruturação, está na casa de 200 bilhões. Isso é importante porque isso é uma materialização. Mas o que está por trás disso é mais importante, porque a nossa missão ali, que eu sempre converso aí quando tem espaço, no fundo, é desenvolver o setor. Que é muito mais do que você ter os projetos, né? Porque muitas vezes a gente escutava, né? Assim, pô, mas no Brasil faltam bons projetos. É verdade. Mas tudo tem uma causa, e a causa é mais profunda, normalmente, do que isso, né? Porque tem gente que o Brasil não sabe fazer projeto. Obviamente, não é verdade.
a gente não sabe, pô, faltam planos no Brasil, é o oposto, o que a gente mais faz aqui é plano. O que mais faz no país é plano, e todos os níveis. Tem plano para isso, plano para aquilo, né? A questão é outra, uma questão mais estrutural. Então, quando a gente montou o banco, aí vindo para a estrutura já do banco que a gente escolheu fazer, a gente montou uma estrutura, uma diretoria de infraestrutura, que pela primeira vez não era a de crédito. É a primeira vez na história do banco que a diretoria de infraestrutura não é crédito para infraestrutura, é separado. Crédito é o Petrônio, né, que é o nosso diretor das operações de crédito, infraestrutura, concessões PVP está comigo. E por que isso? Porque o desafio, na verdade, é como é que você desenvolve mercados. Né? E aí, esse processo de desenvolver mercado, ele começa com a originação. Originação, vamos lembrar, quando a gente fala de infraestrutura, significa que a gente está originando com quem? Com o município, Estado e Governo Federal. O Ministério da Infraestrutura é um ministério bem equipado, uma interlocução muito madura. Então, no nosso ponto de vista, é um cliente maduro. Quando a gente vai para estados, muda muito, já oscila, o que também é esperado. Por quê? Porque quando você faz um projeto de infra, você precisa ter, imagina, você vai fazer um projeto de infra de energia. O estado vai ter lá, você pega qualquer estado. Qual estado tem escala para ter uma equipe especializada nisso lá? Aí vai fazer de rodovia. Vamos lembrar que são concessões de 20, 25, 30, 35 anos. Você precisa ter escala para poder manter times especializados. Então, é natural que você não tenha também. E ainda em Brasília, foi isso que fez a gente... Eu disse, cara, lá tem que ser no BNDES. Porque o BNDES ele tem um conhecimento setorial, ele tem o conhecimento operacional no sentido aí de crédito, que é importantíssimo para o setor. Ele tem um conhecimento de Brasil e ele é estável ao longo do tempo. Então, foi a decisão que a gente contou bastante, né, das outras metas que a gente tem lá no banco, mas aí foi que a gente montou o time e desembarcou lá no banco. Então, a estrutura, a diretoria de infraestrutura do banco, ela, na verdade, ela tem algum conjunto de missões. Então, ela vai da originação, como eu comentei, passa pela estruturação, depois você tem um processo de, entre aspas, né, de colocar mercado, aquelas oportunidades. Né? Essas coisas, elas muitas vezes são contínuas, né? É só a intensidade que muda no tempo. Não adianta você estruturar um negócio maravilhoso e você não ter mobilizado o mercado antes, não ter identificado qual é aquele mercado. Então, é um stop shop ali, tem que ser, porque o Brasil deixou de ter isso desenvolvido de uma forma natural, né? Na verdade, é essa. E por que o Brasil deixou de ter isso desenvolvido de uma forma natural? Ou seja, por que o Brasil, no setor de infraestrutura, quando a gente olha o desenvolvimento, amadurecimento de mercados, ele parou no tempo, há uns 15 anos atrás, mais ou menos? Porque você teve a captura do setor pelas empreiteiras. Então, você vê vários segmentos que deveriam ter passado da curva da imaturidade para a maturidade, vários segmentos que não fizeram isso. E aí você vai ver o porquê, né? Você começa a ver as empreiteiras associadas à política de Estado daquele momento, focando em fazer, por exemplo, concessões que o foco era obra. Pô. Então, o cara queria fazer obra, não estava focando ali em prestar o serviço de infraestrutura para o país. Então, é uma dissonância, né? Um conflito de interesse importante, porque o que é prestar serviço de infraestrutura no Brasil? Primeiro, eficiência. Você não quer maximizar CAPEX, você quer fazer o CAPEX necessário para aquele troço operar bem. Outro, você está olhando para um horizonte de 35 anos. Ao passo que você está ali focado na obra, você quer fazer CAPEX, você está olhando um horizonte de 3, 4, 5, 6 anos. E não à toa que a gente vê situações, né, como o aeroporto de Viracopos, né, BR-163 e assim vai, tem vários. A gente pega o jornal ali, tem vários. Né? Então, você pega um país que passou por uma bonança fiscal, desperdiçado como poucos povos que caminharam por esse planeta tiveram a oportunidade de desperdiçar, foi desperdiçado. Houve um movimento de crowding out do investidor qualificado de infra. Então, o investidor que é sério, ele olhava o ambiente e disse, cara, mas que bid é esse que não tem o documento digital em inglês? O negócio é altamente complexo, tem 60 dias para analisar, 30 dias para analisar, que a obra é uma obra gigantesca descolada da demanda. Que história é essa? Você vai expulsando, cara, não tem jeito, você vai expulsando, vai expulsando.
Então, esse foi o movimento que a gente viu em vários segmentos no passado recente, né? Na última década, aí, 12, 15 anos, mais ou menos. Qual que é o efeito colateral desse negócio? Você passa a ter um conjunto de investimentos mal feitos, escolhas ruins, pouco eficientes. Segundo... Pode colocar até de jogo de desenhar? Não. Depois eu coloco. Não, você só vem colocar para a gente poder jogar. Agora uma interrupção. Pede pro Rafa lá, tá? Deixa eu muito. Vai lá. Só um pouquinho. Tá bom. Pede pro Rafa que ele coloca. Aí, o Rafa é o mais velho, que é o líder da galerinha. E aí é o seguinte, né? E aí você tem um movimento que foi expulsar o qualificado, projetos com qualidade ruim colocados no mercado, isso consistente ao longo do tempo. O mercado não foi aberto. Qual que é o outro efeito ruim de longo prazo? O que é um setor maduro? O setor maduro é um setor que você tem diversidade de interesses. Ou seja, você tem uma quantidade boa de competidores, e você vai ter uma companhia que ela é brasileira, essencialmente. Você vai ter outro que tem capital lá fora, tem outro que tem capital aberto na Bolsa do Canadá. Qual que é a chance dessa turma toda se combinar e começar a setar regras? É baixíssima, porque você tem diversidade de interesse. Então, nesse processo que o país passou nas últimas décadas e pouco, você também evitou isso. Esse desenho que eu comentei, ele evitou essa diversidade de players e de interesse. Por que a diversidade de interesse é importante? Porque ela gera autovigilância. Órgãos de controle são importantíssimos na democracia. Importantíssimos. Porém, eles não são oniscientes nem onipresentes. Se o tentarem ser, o custo de transação fica impossível de ser sustentado. Então, é através da diversidade de interesse que você tem o controle prévio. É o mercado operando. Então, repara o seguinte, que do lado de competição, onde você tem ali uma briga fair, pelo mais apto para prestar o melhor serviço de infraestrutura, pelo menor custo, né, para o usuário, para pagador de impostos, deixou de existir em várias situações. Você expulsou quem era capaz de fazer isso. Do outro, a autovigilância, né, a capacidade do mercado também se autorregular através da competição. Também foi desmontado. O Brasil... E qual é a terceira camada nessa história? Um ambiente bom, com regulação madura, é um ambiente onde você tem o investidor qualificado pressionando o regulador do outro lado, dizendo, cara, isso está errado, esse projeto está ruim, essa regulação não funciona. E, do outro lado, o regulador pressionando o mercado. E o mercado, como ele é bom, ele vai respondendo. Então, é um processo de retroalimentação constante e durante bastante tempo, até chegar no estado maduro. Isso também parou, porque, afinal de contas, os interesses eram outros. Então, para vocês verem, qual que é o resultado final dessa história, né? Você teve um mercado sem autovigilância, regulações, um ambiente de negócio que não amadureceu e um crowding alto. E aí, quando você chega hoje, né, quando você teve essa mudança bastante importante aí no ambiente político do Brasil, o que você olha para trás é uma terra arrasada, né? Porque essa turma que estava lá não está mais, né? Lava Jato, etc. Os caras, né? Foi o estouro da bolha dos empreiteiros, vamos dizer assim. Por outro lado, você passou 15 anos expulsando. E aí, em paralelo, com investimentos muitos mal feitos e outros que não foram feitos. Então, você aumentou o déficit e diminuiu a capacidade do país de responder. Então, foi essa situação que a gente encontrou, muito mais do que vou fazer aqui um monte de projeto de alta qualidade. Isso é só scratching the surface. Você me permite só uma coisa, Fábio, só um comentário assim, para vocês entenderem o seguinte, que o Fábio está descrevendo, basicamente, quando o Héctor esteve aqui e falou sobre PIB potencial, é exatamente isso. Você não teve a capacidade de expandir o PIB potencial. Tudo isso que o Fábio está falando tem um impacto sobre o PIB potencial que não foi feito. Assim, é só porque, Fábio, que a gente está vendo a inflação voltando aí, tem uma questão de capacidade ociosa e tem uma questão de PIB potencial agora também. Mas isso que o Fábio descreveu até agora brilhantemente, sério, Fábio, na boa, brilhantemente, é o que nós perdemos, que isso não vai voltar. Esse gap ficou, isso não volta mais. Então é o seguinte, nós perdemos 15 anos de crescimento de PIB potencial e de avançar em capacidade de produção. Perdão, Fábio, desculpa te cortar.
É exatamente isso, né? E aí pensa o seguinte: você pega por exemplo, uma ferrovia e ela foi feita com outros interesses, né? Como comentei no início, significa o quê? Significa que, mesmo que ela fique pronta com um sobrecusto muito grande, e ela não foi feita, digamos, com traçado adequado, porque os interesses eram outros, era fazer obra, etc., né? Não era otimizar ali o serviço de infraestrutura, significa que para cada quilômetro, para cada tonelada que passa por cada quilômetro, por cada hora, você está agregando ineficiência, certo? Isso vai durar décadas. Então, o buraco é muito fundo, senhores, porque você teve a não construção e a destruição setorial, de um lado, né? E do outro, aquilo que foi feito, muitas vezes de uma maneira ineficiente. Você tem um serviço logístico, portanto, que não contribui tanto para a eficiência, né, dos setores econômicos do país, da economia como um todo. Então, o troço é grave. Por isso que quando chega... E aí, 4 anos, sinceramente, é pouco para reverter isso, mas alguém tem que começar em algum lugar, né? A reconstrução. Então, por isso que na estrutura do banco, né, a gente fala a vertical de infraestrutura, ela é separada do crédito, porque o buraco é muito fundo. A gente tem que desenvolver mercado, tem que abrir mercado, tem que fazer os projetos de qualidade. Você tem que originar, tem que convencer estados, governos estaduais, governos municipais. O federal, como eu falei, está bem mais maduro. É um processo assim que ele... E depois você tem que mobilizar o mercado investidor. Agora, o Brasil, o Brasa está voltando. Isso tudo tem que acontecer, chega um ponto que é quase que simultaneamente, né? Então, esse é o desafio, tá? A gente olha em infraestrutura. Novamente, há exceções. Então, o setor de telecom passou por isso antes, de forma mais rápida, né? Ele não teve essa interrupção no meio. O de energia elétrica, né, com seus ups and downs, ele fez a curva dele também. Não é à toa, quando você pega hoje transmissão, é tido renda fixa, né? Mesmo um greenfield de linha de transmissão hoje, é um negócio que está lá, renda fixa, tem a nossa rentabilidadezinha, pá. Diferente de vários outros setores, tá? Então, assim, eu fiz esse panorama, né? Porque é importante a gente entender qual é o ponto. Qual é o ponto da infraestrutura no Brasil? É esse hoje. Vai demorar para resolver? Se a gente continuar no caminho certo, demora aí mais uns 15, 20 anos, mais ou menos, e olhe lá. Então, às vezes, eu olho assim, o pessoal faz curva. Não, o Brasil, para estar no nível de Alemanha, tinha que estar investindo o dobro. É legal, cara. Mas assim, vamos botar o pé na terra e vamos assim, onde é que a gente tem que atacar, né? Qual que é a prioridade? Onde é que está o problema? Qual é o gap? O que é possível fazer? O que é o problema que você não consegue resolver? Você tem que dar uma mitigada para tocar o barco. Então, essa visão prática também, e aí eu volto lá para os anos de empreendedorismo, ela é fundamental. É fundamental. Porque a chance de se perder nesse painel aí é muito grande, né, gente? Imagina o seguinte, imagina que se eu tivesse tomado a decisão lá atrás, vamos pegar saneamento, que é um dos carros-chefes da minha carteira. Minha carteira está com 220, sei lá, bi de CAPEX, tá? É um pouco mais que isso. Esse negócio oscila, porque tem projeto que morre, tem projeto que ajusta e tem projeto que depois você aumenta um pouco e ainda tem um torg em cima. Mas aproximadamente 200 bi. Que a gente pretende levar ao mercado aí esse ano ou outro, e talvez a gente tome a decisão de deixar um pouquinho, alguns um pouco para frente. Imagina se assim, não, vou lá no 2000 e meados de 19, assim, não, vamos parar, vamos esperar passar o marco regulatório de saneamento para aí começar a estruturar. A gente não tinha feito Alagoas, que foi um marco estrutural para o setor. O SEDAI está vindo aí, e tem um outro pipeline. Só para terminar, que eu acho que já tem bastante conteúdo para a gente debater, o último ponto aí, que é um ponto que tem muito a ver com o nosso modelo democrático, é o fato de você ter eleições intercaladas, né? Então, acontece. Vou dar um exemplo para vocês. A gente pega Acre. Acre tem um índice de tratamento de esgoto absolutamente terrível. Absolutamente terrível. Tem até um indicador aqui, depois eu passo para vocês. Mas, assim, praticamente só tem algum tratamento de esgoto na capital, Rio Branco. A gente gastou bom tempo e recurso
Energia estruturando a concessão do Acre. Obviamente, o Acre tem um peso muito grande da capital, Rio Branco. Aí chegou aí tem eleição, muda-se o prefeito. Aí o prefeito novo vira e fala assim, não, a companhia era municipal, foi para o estado, e aí lá na campanha dele ele falou que queria trazer a companhia para o município de novo. E o cara, sei lá, acredita, né, que ele vai montar a melhor estatal de saneamento que nunca conseguiu ser feito no Acre através da municipalização da companhia. E mais, que no longo prazo vai durar. Entendeu? Não basta ter um sucesso num determinado momento. Aquele negócio tem que durar, gente. Aí o que aconteceu? Praticamente inviabilizou o projeto aí de anos aí nosso de estruturação do saneamento do Acre. Não vai ter saneamento do Acre por enquanto. Porque você não consegue. E condenou o resto do Estado. Você pegar a história das estatais do mundo, gente, você pega lá, Alemanha pós-guerra, que eu acho que as pessoas podem achar estranho, mas eu acho que talvez seja um momento muito parecido com o Brasil hoje, tá? Quando você pega ali logo após a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha fez uma escolha. Ludwig Erhard foi lá, ministro da Economia, e o cara liberal. Naquele momento, vou lembrar, o mundo não tinha testes, né, comprovados de que o socialismo era um fracasso, um grande fracasso da humanidade. Não tinha, pô. Você não tinha passado por isso, pô. Tava assim, pô, socialismo, aquele negócio adolescente, né? Pô, outro lado, a União Soviética ali, pô, varrendo, né, pô, a Europa. E pior, as economias de democracias liberais do mundo num processo que foi de estatização. Por quê? Pelos esforços de guerra, certo? Então, você tinha um planejamento central que aumentou nas economias. Ou seja, o sujeito teve que sentar lá, o Ludwig, é muita convicção, gente. O cara pegou e falou assim, ó, o foco. E numa economia que, mesmo antes, tá, gente? Você pegar a história da economia alemã, ela é baseada em cartéis, em grupos industriais setoriais. Então, assim, o sujeito tem que sentar lá e fazer um negócio completamente diferente, apesar de tudo. Vamos abrir a economia, o foco é no consumidor e no pagador de impostos, vamos sair privatizando. Demorou pra caramba o cara privatizar, tá? Vamos lá, Volkswagen, Deutsche Telekom, Deutsche Bahn, blá, blá, blá. Você sabe que todas as companhias geravam déficit. Todas as companhias estatais alemãs. Então, assim, senhores, né? Tá lá, só estudar um pouquinho, só a gente dar uma lida, o que aconteceu no mundo assim, um pouquinho tempo atrás, vamos ver. Então, voltando, você ainda chega no Brasil, século depois, o pessoal acha, não, vou rasgar tudo, custa dinheiro, tá, do contribuinte. Vou rasgar, não quero mais projeto, vou construir aqui a companhia municipal que vai ser a melhor do mundo e vai durar por décadas, porque a infraestrutura é década, né? E não é o único não, tá, gente? Teve outros casos. Então, soma aquele cena que eu falei antes, né? Recapitulando. Primeiro, os projetos são projetos voltados não à eficiência da prestação de serviços de infraestrutura, mas, né, à obra, com dois desvios aí de interesse, né? O prazo e o objetivo final de maximizar o retorno sobre o capital. Né? Eficiência para todos, não retorno. Eficiência para todos, tá? População, etc. Aí você expulsa o investidor qualificado. Aí você evita um ciclo virtuoso de amadurecimento regulatório. Tá? 15 anos fazendo isso. Aí depois você ainda vai lá e soma esse efeito descasado de eleições, né? E que, no final das contas, eventualmente, se a gente já soubesse disso, não teríamos, talvez não tivesse gastado tempo no Acre, tivesse gastando tempo com outro. Porém, sei lá. Então, quando você soma isso, sim, é difícil, pessoal, mas é possível. Tem um outro lado dessa moeda. Qual que é o outro lado dessa moeda? O outro lado é o seguinte, normalmente você tem upside, A gente ainda tem uma população grande, né? Passamos o boom, o boom demográfico e tal, o bônus demográfico está passando, mas a população é grande, é um país de renda média, né? Embora, enfim, fora aí muito fechado, fora quando você olha, o comércio exterior está fora das cadeias globais, né? Algumas exceções setoriais específicas.
Então, mas assim, tá lá, a população, muita ineficiência, ou seja, muito upside para quem sabe operar. E no ambiente ali, tributário, trabalhista, que estão fazendo um puto esforço para melhorar nos últimos anos, né? Mas que se olhar o ponto de partida, é um troço assim, maluco. Então, vamos lá, é só para completar aí o panorama geral e aí a gente começar a fazer os debates aí. Fábio, o Leandro está com a mão levantada faz um tempo, gente. Bom dia, Aí, Fábio. Leandro. Tudo bem? Opa, tudo bem, né? Só uma dúvida. Com relação a tantos projetos para serem fomentados e tantos incêndios que você tem que apagar, como é que vocês definem a prioridade do que tem que fazer naquele momento? O Leandro cortou um pouquinho para mim. Eu ouvi até tantos projetos serem fomentados, aí ficou mudo. Tanto projeto para ser fomentado e tanto incêndio para apagar. Como é que vocês definem o critério para definir o que é prioridade? Tá. Não, eu vou te dizer o seguinte, os critérios são móveis ao longo do tempo também, né, cara? Entendeu? Então, foi o que eu falei, se às vezes tem lá um ambiente político aliado, aí você tem uma reviravolta dessa, né? Cara, assim, eu vou dizer para você o seguinte, você tem que ter uma capacidade de quick response, tá? E aí entra uma outra parte lá da diretoria que a gente montou, que não tinha no banco, e que a gente fala pouco até, tá? Porque a minha diretoria ela é infraestrutura, concessões, PPP e governo. Tem um outro braço, tá? Tem gente ali, tem um bocado de gente. A gente montou ali um grupo que a gente chama de governo, mas, na verdade, ele é um grupo que ele acompanha e ajuda a interagir com os executivos, do modo geral, e os legislativos. É um grupo de inteligência dentro do banco. Quando a gente junta... Para que serve esse grupo de inteligência? Ele serve não só para ajudar a prever movimentos, como ajudar esse quick response que eu estou comentando. Ou seja, às vezes a gente sente que alguma coisa ali das placas técnicas que estão se movendo, a gente já identificou e a gente já está mapeando, discutindo qual é o melhor caminho. Então, isso ajuda, é parte da resposta, tá? E às vezes a gente tem perda mesmo, tá? Agora, tem algumas coisas básicas, né, que você já faz em finanças. Você bota ovos em diferentes cestas, né? Também. Eu digo que é uma composição, né, de diversificação de um lado, essa parte do quick response do outro e uma estratégia por demonstração. É uma combinação desses três. Por quê? Como a capacidade analítica de governo no Brasil normalmente é baixa, com algumas exceções, o que quero dizer com isso? O cara fazer conta, olhar, estruturar e tentar prever um pouquinho o futuro, né? Não 40 anos na frente, mas 5, 4 anos para frente. Normalmente é baixo, né? Governos em geral no Brasil. Alguns lugares mais, outros menos, alguns são muito bons nisso até, mas são exceção. O pensamento ele funciona muito por analogia. Tá? Então, o cara assim, lá deu certo, eu quero. Lá deu certo, eu quero. Lá deu certo. Então, conhecendo essa psique, você também, né, como eu falei, né, são 3 braços. O terceiro é esse. Assim, qual é a estratégia para eu alavancar a analogia? Porque você faz uma iluminação pública, né? Você faz uma iluminação pública com sucesso numa região, uma cidade do Sudeste brasileiro. Você vai para o Nordeste, a chance de você ouvir assim, mas lá funcionou porque é o Sudeste. Não tem nada a ver, pô. Muitas vezes não tem nada a ver. Mas o cara encasquetou aquilo na cabeça dele, dificuldade também, não sei o quê, pandemia, corre para um lado, corre para o outro. Quando você faz assim, cara, vamos fazer primeiro aqui, caso de Alagoas. Porque um dos motivos, não foi o único, mas que a gente deslocou Alagoas um tempo também. Pessoal, está vendo? Não é o maior mercado do Brasil. É no Norte-Nordeste. O mercado tem apetite. Assim, criou um ambiente fabuloso para resolver a questão de saneamento lá. Mas ajudou fiscalmente o Estado. Os caras estão com 2,5 bi de investimento em saneamento, que é mais do que necessário. Isso já está ativando a economia do Estado de Alagoas. E, por outro lado, 2 bi ali no caixa do governo. Num momento como esse, caramba! E esse efeito de demonstração ele é muito importante, porque às vezes não adianta, cara, ficar ali no latim e mostrando o número, não é por aí. Então, são as 3 coisas, tá? Você tem lá uma equipe, você
faz um portfólio aí diversificando, né, o risco. Pô, você tem uma estrutura que te permite ter um quick response, ou seja, você, né, captura e lê o que está acontecendo e mobilizar, né, e você também faz uma estratégia que ajude na compreensão, na comunicação, ou pelo menos, ao menos, se não na compreensão, na crença. Fala aí, Vitor. Bom dia, gente. Bom dia, Fábio. Primeiro, agradecer pela participação e pela sua partilha aí conosco desses conhecimentos. Fábio, eu tenho duas perguntas. Você falou numa carteira de 220 bilhões de CAPEX. Eu queria saber de você se existe contrapartida do Estado, qual a proporção em números gerais, se existe investimento do Estado dentro desse CAPEX e se e parte do privado, como o investidor estrangeiro está entrando aí com esse dinheiro, se ele tem entrado massivamente e como está o ambiente dentro do Brasil para investimentos em infraestrutura nesse sentido, visto que nos últimos 15 anos as maiores empresas, essas que você falou muito bem do cenário, as que tinham lastro para fazer esses investimentos, quebraram por conta dos escândalos de corrupção. E a minha segunda pergunta é no sentido de, hoje, qual a sua percepção, depois dos 15 anos que você falou desse crowding out, qual a sua percepção dos processos de tomada de escolha? Foi otimizado esses processos ou sempre estaremos sujeitos a decisões do próximo presidente da República? Os desenvolvimentos no Brasil ainda serão sempre assim, sempre sujeitos a cada 4 anos uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento do governante do momento? Tá, vamos lá. Você fez algumas perguntas. Vou responder. Se eu esquecer, você me relembra, tá? Então, sobre vamos dizer assim, a atração, né, do investidor. Então, foi o que eu falei. Você tem muitos investidores que entendem esse upside. Tá? Então, é um tipo de investidor um pouco diferente, porque o cara precisa estar disposto a entrar no mercado, novamente, né, com algumas exceções setoriais, tá? Mas, em geral, um mercado que a regulamentação ou ela é nova, ou ela não está madura, por outro lado, com upside. Então, esse é o perfil do investidor que, vamos dizer assim, que vai entrar ali no equity. Vamos lembrar que quando o cara entra em infraestrutura, ele está apostando no sucesso de uma sociedade. Por quê? O cara está apostando que vai ter demanda, certo? O ambiente regulatório vai evoluir, que o ambiente jurídico vai melhorar e vai ficar num nível bastante razoável, previsível e lógico. Então, é uma aposta naquela sociedade. Tá? Então, tem movimentos bastante interessantes, tá? Com esse perfil que eu te falei, é o perfil do cara que não tem medo o cara que só investe em mercado maduro, setor maduro, isso não é o ponto hoje aqui para vários dos segmentos que a gente está falando. Tá? Agora, o cara que sabe fazer conta, sabe que é mercado emergente, quer pegar uma rentabilidade maior, e aí você tem composições de estrangeiros com nacionais que operam aqui, tem migração intersetorial. Então, tem gente que está saindo, por exemplo, do setor de energia elétrica, transmissão, e está indo para o setor, por exemplo, de saneamento. Lá exauriu, amadureceu, é outro tipo de investidor, e o cara procurou. Pô, onde é que eu aloco CAPEX, né, com volume razoável, que, poxa, pessoal, o risco de demanda, pegando o saneamento, o risco de demanda de saneamento, cara, é muito baixo, gente. Você pega a saúde do setor na pandemia, foi um dos que melhor respondeu. Eu me lembro que, vocês podem imaginar o que não foi a pandemia lá no banco, né? A economia inteira do Brasil, a gente teve até que, eu fiquei 2 meses deslocado, a gente fez um war room, minha função virou outra lá no banco. Eu botei na mão do meu superintendente e disse, senhor, daqui a um tempo eu volto, toquem a lojinha. Quando mesmo que eu queria desestressar, eu falava com a turma de saneamento. Eu tenho uma reunião com o pessoal de saneamento, sei lá, vamos ouvir. Era para desestressar. Então, então, tem vários segmentos de infraestrutura que são assim, você tem bastante resiliência de mercado, embora tenha esses desafios. Então, não é um movimento que faz de uma hora para outra, é um movimento aí que... mas tem. Então, é uma composição, tá? Para te responder objetivamente, é um tipo de investidor mais específico,
ele topa esse maturidade regulatória e tal, mas ali atrás de ticket grande, longo prazo, né, e rentabilidade diferenciada, de um lado, migração de setores, né, que já atingiram esse grau, né, para outros, e composições de players, né? O cara às vezes tem capital, etc, mas assim, caramba, fazer billing no Brasil, né? Fazer billing no Brasil, vou me associar com um cara que faça isso. Então, é uma composição. Só um segundinho aqui, só um segundinho. Você está no mudo, Fábio. Opa, essa temperatura, o assunto está esquentando a temperatura do ar-condicionado aqui. Bom, então essa é a primeira pergunta. Do ponto de vista de mudança, né? Por isso, assim, a gente tem que entender, pessoal, a democracia é dar liberdade para o gestor e para o executivo implementar suas políticas públicas. Então, isso tem que acontecer. Isso é a democracia. A democracia fake é aquela que o sujeito assume e ele não consegue tomar decisão porque não tem liberdade orçamentária. Não consegue testar o cara direito. Né? E aí eu acho que vai num problema mais profundo aqui do Brasil, que eu comentei muito rapidinho no início, que é o fato, quando você olha o nosso modelo de país, de ultracentralização em Brasília, na verdade, você fala, muita centralização, muita centralização. Qual que é o... Trocando em miúdos, né, muito simplificadamente, o efeito de centralização. O efeito de centralização é o seguinte, é a infantilização do gestor público do resto do país. Porque tudo que o cara faz é lá em Brasília pedir dinheiro. Pô. Cara, a maturidade é você chegar para o teu prefeito, governador, fulano, você tem que ter orçamento, você tem liberdade para alocar. Por que você não fez? Entendeu? É acabar, não, porque eu tenho que ir para Brasília pedir. Acaba com esse troço, cara. Entendeu? Desvincula. Isso veio da onde? Isso veio da Europa continental. Pô. A gente comprou muita coisa da França. A França, assim, tem um livro muito interessante lá do Tocqueville que o cara fala. Quando eu fui para a Inglaterra, o cara, e até assim até hoje, tá, gente? Você vai nos Estados Unidos, você vai discutir obra em escola, é a comunidade ali, aquela vizinhança. A nossa escola precisa. Né? Agora, o cara falou lá em 1800 e tanto, lá na França, assim, tem que consertar um campanário aqui, o sujeito vai para Paris, manda uma petição para Paris. Pô, lembra o quê, gente? Brasil. É o livro, Fábio. Eu acho que esse daí foi... Acho que é Viagem à Inglaterra e à Irlanda, de Alexis de Tocqueville. Acho que foi esse. Então, assim... Então, aí você pega Então, portanto, voltando à tua pergunta, o gestor público ele tem que ter essa liberdade de definir a política pública, alocar orçamento e ser julgado por isso. Tá? A outra questão é a seguinte, mas como é que a infraestrutura se mantém, né, se é um troço de longo prazo? É claro que você vai ter político que vai chegar e vai, né, às vezes, eu quero destruir tudo que o meu antecessor fez, aí bica tudo. Cara, assim, vai acontecer, mas esse cara tem que ser, aí que a população tem que entender que isso aconteceu e não pode votar no cara. Porque o político inteligente, sabe que ele vai olhar e vai assim, caramba, olha só, tem um monte de coisa que acontecendo, assim, várias já rolaram, já aconteceram, né, vários leilões, implementações, mas tem vários outros. O que ele vai fazer? Você acha que o político vai virar para você, não quero mais? Não vai, gente. Não vai. O cara vai assim, não, eu quero aproveitar o que está pronto, pô. Então, o mindset natural não é a destruição. É o oposto. O mindset natural é a continuidade, porque o cara quer aproveitar o que está pronto. A menos que você tenha uma divergência muito grande, eu nem vou dizer para vocês que seja ideológica, não, porque esse tempo Brasil mostrou que o país é muito mais pragmático do que ideológico. A menos que você tenha outras intenções, entendeu? Diferentes da anterior. Se a intenção anterior era, campeão nacional, empreiteira, aí você vai ter uma descontinuidade. Mesmo assim, não abrupta. Então, por isso que não me preocupa, tá? Não preocupa. E por isso que eu acho que tem que ter um grau de liberdade. A liberdade tem que ser maior. Não só para definir a política pública, como para gerir os orçamentos e ser cobrado como tal.
aí a gente vai ter uma evolução da sociedade. Tinha uma outra pergunta que você fez, mas eu não estou lembrado. Você fez 3, na verdade. Investidor, essa? Seria da carteira de crédito que você falou, 220 bi. Não é crédito, não. Isso é tá. Carteira de CAPEX. Se tem governo dentro. O grosso não, tá? Por que acontece? Lá, a gente tem a divisão que é infraestrutura econômica. O que tem infraestrutura econômica? Porto, rodovia, saneamento, assim, o CAPEX pesadão, que você, bem ou mal, tem algum mercado ali, mesmo que você tenha que aumentar a escala dele. Aí tem uma outra vertical nossa, que são os projetos socioambientais. Depois a gente pode falar disso também. Por que eu separei? Senhores, o Brasil é continental, para o bem e para o mal. Isso tem, né, benefícios e malefícios. Eu normalmente vejo como benefício. O banco fez estruturações de PPPs? Fez. Deram muito sucesso. Tem lá em Belo Horizonte, tem hospital, tem presídio, mas é um. O que adianta num país desse tamanho você fazer uma PPP de sucesso, pessoal? Nada, rosquinha, bolinha. Não adianta nada. Pô. Então, qual que foi o desafio? E é um ambiente mais complexo, porque quando você fala em socioambiental, normalmente você está falando de PPP, onde o Estado tem que entrar com algum recurso, né? Então, você depende ali daquele... o Estado está sadio, como é que é a segurança, como é que são as garantias, né? Algumas vezes não é, tá? Por exemplo, o caso de parques nacionais são concessões. Alguns de vocês talvez tenham lido aí nos jornais. A gente entrou em parques. Mas o ponto importante é o seguinte: como é que eu estruturo bem os projetos, como é que eu origino, de modo que eu tenho um alinhamento ali com a política pública no momento certo. Depois, como é que eu faço uma estruturação boa e aí mais complexo? Porque essas estruturações, elas, como eu falei, PPPs e tal, elas têm que ter um grau de confiança para o investidor ao longo do tempo. O governo, você não vai ter uma pernada, entendeu? O cara não vai deixar de pagar a contraprestação. Então, você tem que ter uma estrutura ali, independentemente, inclusive, da situação fiscal. E aí você tem a imaturidade do mercado em vários segmentos desses. Porque você não tem qual que é a profusão de PPP do Brasil. Outro dia saiu uma reportagem, não sei se foi... Cara, foi no Valor, mas não sei se vocês falam da PPP. Tantos PPPs morrem no Brasil. É óbvio que vai morrer, gente. O mercado, entre aspas, comprador, né, investidor, não é maduro. A estruturação é altamente complexa. A situação fiscal também. Estados e municípios. Então, aí eu separei. E por que eu separei? Porque tem que ser em escala. Não adianta fazer uma escola, não adianta fazer um hospital lindo, maravilhoso, esperar que alguém replique. Lá no banco, lá no Gilton, a gente tem muita consciência. Tem coisa que se o BNDES não fizer, ninguém vai fazer. Pô. Não vai fazer porque, para você fazer, você precisa ter conhecimento setorial, você precisa entender do mercado. São especificidades que você não encontra. Às vezes o cara é muito bom de setorial, um determinado ministério, mas o cara, qual a conexão com o resto do mercado? Não tem 70 anos de lidar com o mercado, né? Em várias frentes, dívida e equity, não tem. Então, lá é o locus que dá para fazer isso. Então, a outra vertical, que é essa socioambiental, o desafio é, além de tudo isso que eu falei, fazer em escala. A gente começou... Então, é lá que tem essa parcela estatal que você comentou, tá? Mas que, do ponto de vista do CAPEX, é pequenininho. Até porque a situação fiscal do Brasil não vai permitir. Sei lá, nos próximos anos aí, a gente não está vendo aí os indicadores, tem muito esforço. Esse esforço todo que é feito agora, ele começa a gerar efeito, né? Não é de um dia para o outro. Ele gera de um dia para o outro no sentido de percepção, no sentido de fluxo de caixa, etc. Né? Você, demora. Então, o grosso é privado, tá? Eu não fiz essa conta, não posso até fazer, mas assim, o grosso mesmo é privado. Fábio, Lucas Costa está com a mão levantada, Afonso Duarte e José Duque Lobo também. Afonso, quer tirar sua dúvida? Oi, pode ser, mas acho que o Lucas e o José estavam na minha frente. Tá. Zilma, tem a Zilma na frente. Zilma? Na verdade, não, quem estava na frente era o Lobo, Silvana. A sequência é Lobo, Lucas, Afonso e Zilma, que entrou agora. Tá. Isso aí. Falei, Lobo. O Fábio, assim, eu tenho uma experiência em Brasília
entre 2005 e 2007, tá? E peguei o começo disso aí que você explicou. Assim, entendo bem o que você fala, que existe uma lógica em Brasília, mas não é a lógica ideológica, não. Mas isso aí a gente deixa para depois. Mas eu queria te perguntar o seguinte, eu vou pegar aqui logística, né? Modal logístico como exemplo, né? Assim, as ações elas têm que ser, como é que eu vou dizer, concomitantes, né? Eu não sei se essa pergunta você vai poder responder, mas sim ou não já está bom para mim. É o seguinte, vocês têm lá no BNDES um planejamento nacional, em termos de que você precisa desenvolver ferrovias, junto com cabotagem, junto com hidrovia, junto com rodovia, vocês têm esse mapeamento, porque, como você falou, é uma questão até de oportunidade, né? Você ter o interesse do investidor naquele modal, mas vocês já fizeram esse mapeamento? Quer dizer, tem uma questão integrada aí? Então, Lobo, assim, vamos lá. Essa é uma função, isso é o que a gente chama de política pública, né? A função é dos ministérios fazer isso. A gente ajuda quando a gente é chamado, tá? Mas eu vou te falar o seguinte, cara. O Brasil já sabe o que tem que ser feito. A gente não precisa de mais plano, não, tá? A gente não precisa de mais plano. Porque a gente está tão no basicão, tão no feijão com arroz, que assim, o que precisa ser feito já é sabido e já dá trabalho assim para 20 anos. E tem uma parcela do que precisa ser feito que você tem que deixar liberdade, que os mercados vão fazendo. Então, eu acredito muito pouco, até sou um crítico quanto mais não, porque faz muito sentido, mas assim, eu sou talvez mais exigente com relação a planos, porque todo plano ele pressupõe, em determinado grau, que é possível prever o futuro com um grau de precisão, né? E de mexer nas... Cara, isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é uma coisa até psicológica humana, né? Seja pela segurança, seja qualquer... Cara, a gente não é capaz de fazer super previsões e de economia planejada. Não esqueço do Langoni, cara. Langoni, grande Langoni. Foi o presidente do Banco Central, né, na época da moratória. É um amigo. Espero que ele se recupere do Covid. Um cara que, nessa crise do Covid, assim, no auge lá, o banco, aquela loucura, o nego chegava lá no banco pedindo 100 bi, não estou brincando, tá? Chegavam setores maduros no Brasil, eu quero 100 bi. E eu me lembro que eu ligava para o Langoni, às vezes sábado, domingo, né, porque a nossa não stop. E era legal porque, não só pela experiência dele, de ter passado uma crise, não sei se foi igual, se foi maior, mas enfim. Mas porque o cara era muito tímido, assim, ele tem uma vibração boa. Porra, lá eu, agora uma vez, me contou assim, Fábio, eu fui lá na União Soviética, e aí eu assim, porra, eu vi um painel, cara, tinha lá tudo, cara, porra, porque esse aqui sai lá de Murmansk, aí vai para esse tal lugar, o carvão, o aço, um negócio assim, monstro. Aí eu me falou assim, Fábio, sabe o que não tinha lá? Preço. Não tinha preço, porra. Então é o seguinte, senhores, primeiro, o Brasil está num estágio muito básico. Então, assim, dificilmente não se sabe o que precisa ser feito. Segundo, a gente não é capaz de prever tudo. Portanto, você tem que deixar espaço para o mercado agir, porque ele vai buscar essa eficiência, entendeu? E terceiro, essa visão mais integrada é a política pública feita primeiramente nos ministérios, tá? E às vezes pede ajuda para a gente. Eu acho que tem vários ministérios que seria muito bem feito. Tá? Então, você pega o Ministério da Agricultura, o Ministério da Infraestrutura, só para citar alguns, Minas e Energia. Assim, a turma é muito boa, cara, muito boa. Isso foi uma surpresa positiva dos meus tempos lá. Quer dizer, ainda vou para Brasília. Bom, agora é virtualmente, né? Mas antes eu passava metade da minha semana em Brasília e metade no Rio. Na questão do sentido pragmático, que eu comentei antes, qual que é o ponto? Eu falo sentido pragmático sem outras críticas subjacentes, pelo seguinte: o político ele precisa mostrar resultados, certo? Os prazos são muito curtos. Então, se o cara pega uma coisa no meio do caminho que faz sentido, a tendência é que ele toque. Foi nesse sentido, tá? Agora, no outro sentido,
só tem uma resposta. Pô, o mal prospera quando se calam os homens de boa vontade, e as mulheres, evidentemente. Então, assim, o cidadão brasileiro vale a pena, tá? Eu estou dando minha cota aqui, acho que todo mundo tem que dar sua cota, você já deu a sua, de prestação de serviço público, tá? De qualquer maneira, assim, pode ser via uma estatal, via não sei o quê, porque estatal é mais complicado, aliás, enfim, estatal é outro papo. Mas, de alguma forma, atuar no setor público, seja no executivo, seja no legislativo, o cidadão de bem ele tem que fazer isso, ele não pode fugir disso, tá? Porque é a melhor resposta. Nós estamos insatisfeitos ali, eventualmente, com as opções para votar. Ou você vai lá e você... Entendeu? Mas isso é muito difícil. Mas, senhor, a gente está numa revolução tecnológica equivalente à prensa de Gutenberg. Pô. Esse trocinho aqui, cara, esse trocinho aqui é ultra poderoso. É ultra poderoso. Isso move marés lá em Brasília. Opinião pública, de repente, pô, o Congresso muda, pô. Isso aqui você gasta pouco para fazer campanha, porra. Pouquíssimo. Tá? Você elege o presidente da República com menos de 5 milhões de reais. Então, assim, está nas mãos, assim, mais qualquer outro momento da história, o cidadão de bem, pô, vai lá e se coloca. Pô. Mas eu não gosto, mas não sei o que. Cara, não tem jeito, meu irmão. Não tem jeito. E aí que volta o nosso pensamento, né? Lá de trás, pô, eu mencionei Tocqueville, pô, não, vou para Brasília, vou pedir para Paris para resolver o campanário. Pô, o americano está lá fazendo um ratatá na vizinhança dele e melhorando a escola. Entendeu? A gente tem que migrar de um para o outro. Alguém, Deus nos ajude, o governo nos ampare. Para cá, o que a gente pode fazer aqui, né? O que a gente pode fazer aqui? E esse trocinho aqui, cara, isso aqui reduziu absurdamente as distâncias. Isso é uma revolução tecnológica que é, na verdade, uma revolução sociopolítico-cultural embutida ali. É igualzinho, cara, para o princípio de Gutenberg, né? Eu acho, que separou o Mediterrâneo do Norte da Europa. O Norte da Europa é o Norte da Europa e o Mediterrâneo é o Mediterrâneo, hoje. Então, inverteu, na verdade, né? O meio do Mediterrâneo sempre foi, milênios mais poderosa, né, do que do Norte da Europa. O troço inverteu. E hoje a gente aprende inglês, pô. Entendeu? Então, mas é isso. Então, eu acho que, assim, respondendo para você, eu acho que tem os ministérios dos mais importantes estão bem equipados. Os planos não são rocket science. O BNDES entra para ajudar e para operacionalizar, tá? Para botar em prática o troço. Eu acho que está funcionando bastante bem, tá? Dado o ponto de partida que a gente saiu, né? Que foi onde eu comecei aqui a conversa. Eu acho que está indo bastante bem, mas é preciso manter o foco, né? Tem que manter o foco aí. Cara, vamos lá, Lucas. Lucas, já são 9h16, gente. Vamos dar vamos ser objetivos aí. Temos Lucas, Afonso e Azilma, tá? Vamos lá, Lucas. Oi, gente. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Fábio. Prazer te ver aqui. Tentei até, não lembro se você lembra, ali no final do ano, no início do ano, tentei te levar para um evento lá do Infra 2038, no Governo, que foi feito lá em 2017. Muito bom te ver aqui. Eu queria saber a tua opinião seguinte. A gente, pelo Infra e depois a própria SDI, né, a gente fez projeções de investimento necessário para o Brasil ter uma infraestrutura adequada à sua posição da economia, ao seu tamanho, ficar entre os 20, pelo menos, países com melhor infraestrutura. Essa é a missão, é a visão, né, do Infra 2038, até 2038 chegar entre os 20 países com melhor infraestrutura. E o investimento era superior a 300 bilhões por ano, né? Quase o dobro do que o Brasil faz. E aí eu queria saber de você, já teve essa pergunta, mas talvez um pouco mais detalhada, assim, de onde vem esse dinheiro? Porque essa é uma dúvida também nossa, se a gente conseguiria, mesmo tendo projeto, que talvez seja o maior gargalo, mas tendo projeto, enfim, tendo atratividade, de onde viria o funding disso, né? Acho que o Brasil não tem poupança externa, talvez,
para bancar isso. Eu queria saber o que você acha em termos de capital estrangeiro, em termos de funding, de crescimento do mercado interno também, enfim. Essa estrutura de capital, qual é a visão do BNDES? Obrigado aí, um abraço. Eu que agradeço, Lucas. Então, não tem resposta simples para a pergunta complexa, né? Mas eu vou tentar aqui simplificar pelo tempo. Primeiro, o estudo tem contato com o estudo, sim, né? A gente lá na diretoria discute semana passada lá no conselho. O estudo ele é interessante para a gente fazer alguns stress tests, né? Inclusive de capacidade do banco, se necessário financiar, né? Uma parte relevante disso, e já respondendo, está tranquilo, tá? O banco tem capacidade financeira aí. A questão toda é que para você dobrar o investimento em infraestrutura do Brasil, do ponto de vista prático, né? Você tem esse lado do investidor, você tem, vamos lá, investidor no sentido de capital, que, olha só, não é o gargalo do Brasil, tá? Talvez não seja, não é o maior dos problemas. Empresas, se a gente olhar a bolsa, vocês, como eu falei para vocês, eu não sou financista, embora lide muito tempo com os temas por ser super necessário, né? Mas, se você olhar a quantidade de empresas no Brasil, na bolsa, hoje o tamanho da economia é um troço de maluco. Você tem um pouquinho de empresa, uma economia enorme, você tem uma arbitragem no meio, ou seja, falta empresa no Brasil. Falta empresa. Então, esse é um ponto, tá? Esse é um ponto. E isso tem seu tempo para acontecer. Você não pode forçar, vou forçar a empresa. Não existe, né? O cara que tenta forçar a empresa tenta fazer o campeão nacional, a gente sabe o que dá. Então, aí você, como é que você ocupa esse espaço, né? Migração de um setor por outro, né? Até trazer player internacional para cá. Mas quando eu olho essa formação que eu falei, né? Formação de setores, esse para mim é um ponto importante, que é o que eu olho. Havendo empresa, ela ajuda, inclusive, um setor que tem quantidade de diversidade de empresas, cara, vai trazendo capital, traz capital interno, traz capital externo, faz instrumento de captação diferenciado, você começa a ver debênture que você não via antes, entendeu? Então, você pega a IMS 306, foi uma operação linda, não dependeu do Estado, não pegou lá com o banco, o cara foi lá, financiou, acho que quase tudo lá com debênture. É uma operação menor, mas aconteceu, Então, rodovia e greenfield, né? Tem lá, a estrada existe, mas você tinha um desconhecimento, demanda, né? A primeira vez estava fazendo a concessão. Então, assim, e é um gargalo da economia, É um gargalo da economia, certo? Então, e por quê? Porque empreender no Brasil é difícil, porque você pega a classe média, não me esqueço uma pesquisa que saiu lá no MIT, que era o que você quer ser quando crescer, em vários países. Você pega país fracassado, o cara quer ser funcionário público. Nada contra funcionário público, tá? Mas significa que o jovem prefere, ao invés de, né, no momento da vida dele que o cara está mais disposto a arriscar, que questiona, que quer inovar, o cara quer segurança. O cara quer segurança, Olha só, gente. Vocês imaginam se nos Estados Unidos a maior empresa, a mais promissora hoje em dia fosse a GM ou a Ford, Né? É meio chocante pensar nisso, mas o Brasil é meio assim, tá? Mais ou menos assim. Quais são as grandes empresas brasileiras que estão hoje aí que não estavam há 40 anos atrás? Você conta, não? Entendeu? Então, o maior gargalo nosso, quando eu falo nesse desenvolvimento, a nossa missão de desenvolver setores, é preencher isso daqui. E aí foi o que eu falei para você, a gente tem algumas estratégias, né? Então, vamos lá. Aquele exercício, né, feito pelo Ministério foi interessante, para mim é um stress test muito importante, inclusive já estamos usando. Segundo, não acho que vai acontecer, entre outros motivos, porque a gente tem gargalo de empresa, gargalo das cadeias de suprimentos. Você imagina o preço do aço longo, se aquilo tudo acontecesse numa velocidade, né? O troço ele vai ser shiftado e vai se ajustando ao longo do tempo, mas é importante ter aquela visão, anyway, com teste de estresse. Mão de obra, vocês lembram como é que estava na época de Olimpíadas, né? Aquele boom, né? Aquela bolha lá. Você tentava contratar um soldador, né? A indústria do petróleo reclamava, não tem soldador. Rapidinho, né? Vai ter efeito de extensão nas cadeias de suprimentos ou cadeias de valor que suportam, tá? Mas, assim, mais importante do que... eu acho que saber onde quer chegar é legal,
a gente, novamente, pessoal, está no momento anterior, tá? Que é de criar as condições de fazer com que o mercado, né, que os setores se desenvolvam. Então, é para aí que eu estou olhando. O capital pode ser o maior gap do Brasil para tudo, é o empreendedorismo, né? É a empresa, você tem empresa, você tem o veículo, você tem diversidade no veículo. Eu acho que isso daí, quando a gente olha o todo, para mim é o maior ponto aí de atenção. Então, Marcelo, deixa eu furar a fila aqui. Afonso, desculpa, deixa eu furar a fila, porque é o seguinte, olha só, o Lucas, olha só, eu não tenho dúvida nenhuma que o funding vem. É só ter preço, é só dar retorno, que vai aparecer gente, você não tem a dúvida. Então, o problema não é o funding, o problema não é o investidor, o problema não é isso. Se tiver preço, se tiver retorno, o cara vem, um abraço. Aí eu quero encaixar isso, Fábio, na pergunta da Zilma, que ela me pediu para fazer aqui, porque ela não está conseguindo, está com a conexão ruim. Você me desculpe aí, o Flávio e Afonso. É o seguinte, investimento versus segurança jurídica. Como os investidores estão vendo esse case do Rio de Janeiro, contrato de concessão válido e não cumprido. Por isso que eu estou te falando, Fábio, o problema não é funding. Se tiver retorno, ele vai vir, você sabe disso. O problema é esse. Então, esse é um ponto dos mais importantes, né, que entra na história da maturidade regulatória, né, que a gente estava conversando antes. Esse caso do Rio de Janeiro, senhores, no dia que chegou a Reto Escavadeira lá, meu telefone, assim, pouco. Porque, olha só, existe uma regra, existe a lei. Né? Você quer fazer uma encampação, você abre o processo administrativo. Existe lá a indenização prévia. Então, esse é um caso, senhores, péssimo. Péssimo, repercutiu pessimamente. E é o Rio de Janeiro. Pessoal, é a segunda maior região metropolitana do país. Está falando aí de, sei lá, 13 milhões de pessoas. Né? Porque não adianta, o investidor ele não... E assim, vamos ser assim, objetivos, né? Você pega capital internacional, o Brasil é uma linha. Junto com o Brasil tem Malásia, México, tem um monte de gente. Que, aliás, vários fazem iniciativas de infraestrutura, justamente pela questão do Covid, né? Para reativar suas economias. O Brasil é uma linha. Então, assim, Rio de Janeiro aconteceu no Rio, vai afetar o Brasil. Aí você pega o caso da Sanesol, né? No município de Mirassol, no estado de São Paulo. Né? Resumindo muito, você tinha uma concessão e quando no momento que assinou todos os contratos de concessão, você ainda não tinha uma agência para regular aquela concessão. Aí, saneamento. Aí, alguns anos depois, passou a ter agência. Aí o poder concedente vira e fala assim, não, só esse conjunto de problemas aqui que estava acontecendo, de pedido de reequilíbrio, etc., independentemente, né, discutir o mérito, não é comigo, não. A responsabilidade da agência que passou a existir depois. By the way, não acredito. Aí começou a questionar a arbitragem. Já tinha um processo de arbitragem acontecendo. Falou assim, olha, a arbitragem aqui não é com a agência, é com o município. Então, a agência, que agora é responsável, não tem nada a ver com a arbitragem. Estou questionando a arbitragem. Entendeu? Então, esse é um problema grave. Esse é um problema grave. É um problema grave atual que está em cima da mesa ali. Se atrapalha. Marcelo, levando para o valuation, o cara vai botar no WACC dele 20%, com isso aí ele tem que botar 40%, né? Então, e aí você começa... País, né? Bota lá o prêmio de país, dá uma pancada para cima e vai. É isso. Infelizmente é isso. Só que aí você tem que ter... Mas acho que a infraestrutura, né, Fábio, é mais difícil porque, como tem monopólio, a gente dificilmente vai chegar a 20%. O Estado não vai permitir uma lucratividade desse tamanho. Então, estou só chutando aqui, eu estou só chutando, entendeu? Cada projeto é um número, mas sem ficarmos presos aos números, né? Que às vezes eles são misleading, mas o fato é, isso gera uma pressão, sim, em cima do projeto, Isso gera, Gera, e tem projeto que eventualmente tem que adiar. E tem investidor que vai ficar ali parado olhando, Tem casos de investidor que já tem funding aprovado do Conselho fora, né, do Brasil, questão internacional, mas que o cara fala assim, olha, só vai na hora que esse negócio tiver uma sinalização concreta.
Especificamente a linha amarela já teve um pronunciamento do STF semana passada. O ministro Fux foi lá e indicou um processo de conciliação e tal. Mas, enfim, esse é um problema grave que entra nessa história da maturidade, tá? Setor. Grave, atual, corrente, importante. Vamos lá, Flávia. Oi. Posso falar? Eu tenho visto muita insegurança jurídica, principalmente de investidores, com relação a conflitos de comunidades, principalmente comunidades quilombolas. O que acontece? Nós não temos uma legislação, nós temos uma legislação que obriga o empreendedor, o investidor, a fazer o estudo, a cumprir a 169, a 60/2015, o decreto 50/51, né? Só que o que acontece em contrapartida, quando o empreendedor ele quer cumprir, ele quer fazer isso, não existe uma legislação que determine prazos para que o outro lado sente na mesa para dialogar. Então, eu tenho visto, tem processos de clientes meus que a gente está com problema assim, por exemplo, eu tenho um aqui no Paraná e um outro no Rio, investimento na área portuária, termoelétrica e energia. O empreendedor marca uma reunião, já aconteceu de marcar reunião onde estava a Fundação Palmares, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, e a comunidade simplesmente manda um ofício cancelando. E ela tem total liberdade de fazer isso. O empreendedor, o investidor, ele fica com as mãos atadas, porque ele não pode fazer nada diante disso. Eu acho que uma das coisas, e eu tenho visto problema disso no Maranhão, em duplicação de rodovia, principalmente no setor elétrico e uma série de outros setores de investimento. Então, assim, eu acho que nós precisamos avançar nessa legislação, estabelecendo prazos para diálogo, prazos para sentar e conversar, porque os problemas socioambientais, eles estão se tornando um entrave grave. Eu tenho clientes que estão há 6 anos tentando resolver um problema desse tipo. Então, sem dúvida. Agora, qual com um remédio para isso, né? Eu volto a apostar na força do efeito demonstração. Tá? Porque quando você pega e mostra assim, tá vendo? Tal lugar aconteceu, deu certo, gera o debate mais qualificado. Vamos lembrar que a gente está no Brasil, uma população que a média de escolaridade é muito baixa, né? Isso tudo influencia, gente. Né? Você pega um país como os Estados Unidos, o empreendedorismo está na veia ali, está na construção da nação. Não é o nosso caso, tá? Não é o nosso caso, não é a origem do país, não foi essa. E o nosso grau de instrução não é dos melhores, né? Muito pelo contrário. Então, a melhor forma é através do efeito de demonstração. Porque o que você falou, pô, às vezes você tem lá a discussão, como é que é esse debate? Né? Qualquer um que já participou de uma audiência pública sabe como é que é. Às vezes você com um ponto que, sim, já tive que ouvir em audiência pública que a água vem de Deus, portanto, não pode ser cobrado, né? E aí eu falei assim, cara, mas só, jogar pelo cheiro dessa água aqui, ela não veio de Deus, não. Ela veio do diabo, pô. Mas aí aquela confusão. Cara, chega um ponto que, assim, então o efeito de demonstração é muito poderoso. Você pessoal, tá vendo o município? O município fez assim. Isso tende a ter feito melhor. Você vê uns evoluindo, outros regredindo. Mas, assim, de fato, é o que você falou, né? Às vezes eu acho que o Brasil tem legislação demais também, né? Não sei. Aqui a gente complica muito. Porque essa legislação para regular isso, ela vem porque tem uma outra anterior, né? Que também Sim, gera aí um processo altamente complexo, né? Nesse caso, eu vejo os problemas assim, com comunidades indígenas, elas já são mais esclarecidas em relação a isso, elas têm uma noção melhor de como funciona o processo, como participar desse processo e o que eles vão solicitar em termos de programas de compensação, né? Com comunidades quilombolas, a gente não tem o que eu tenho percebido nos processos que eu estou conduzindo é que existe um processo de enfrentamento, um processo ideológico, tanto das ONGs de direito que os defende, porque acontece que ele não senta na mesa para dialogar. Então, a gente não sabe o que ele quer, a gente não tem noção de que programa de compensação oferecer, qual que é a contrapartida dessa comunidade,
E aí eu tive sorte o ano passado que eu tive um cliente, como mudou para o INCRA esse licenciamento, saiu da Palmares, que era um órgão muito mais de ideologia. O INCRA ele já é um órgão diferente, ele não tem essa questão de ideologia, é de falar, mostrar, criar um dossiê, mostrar todas as tentativas de tratativas, né, do cliente com essa comunidade e solicitar que esse estudo fosse feito na LI. E esperar isso ir para a judicialização, para ele conseguir uma LP, para ele não perder a sua concessão na ANEEL. Para ver o nível que a gente chega de dificuldade de diálogo e de condução, de articulação com uma comunidade, que entrava um projeto de geração de energia em 6 anos. Para todo mundo. Flávio, obrigado, Flávio. Vamos para a última pergunta aqui do Afonso. Vamos lá, Afonso. Opa, tudo bem, Fábio? Eu queria fazer uma pergunta em relação ao comentário que você fez, que você mencionou que a democracia real, né, foi um comentário bem legal. A democracia real ela implica no gestor ter a liberdade para implementar as suas próprias políticas públicas, correto? E eu queria saber se, diante do cenário econômico que a gente está enfrentando atualmente, né, com uma dívida pública imensa, você, na sua visão, com a sua experiência e tal, você acha que a gente vai conseguir dar esse instrumento para seja lá qual gestor que a gente tiver aí pela frente, ou se a gente vai ficar eternamente escravo, né, de uma dívida muito grande que não dá autonomia para o executivo e a gente vai só sobrevivendo ano a ano? Cara, assim, eu sou um otimista moderado, tá? A vantagem de você ter um ambiente de aperto fiscal é que você cria uma situação que gerar dependência em relação ao Estado fica mais complexo, né? Mais difícil. E a PEC que foi passada aí, né? Com alguns ajustes, né? Enfim, que diminuíram a potência, é uma PEC importante. Ela reafirmou, né, que é preciso ter o controle sobre as contas, essencialmente. Então, eu acho que isso é um processo gradativo. Porque, assim, a gente passou, né, o Brasil, você passa por ondas, né, e às vezes, pelo nosso tempo de vida e tal, é difícil a gente fazer a leitura, né? Às vezes você está ali no momento da onda, mas você está olhando aquilo ali, né? Mas são ondas que duram 30 anos e tal. Você passou por uma onda, né, muito à direita, né, fazer muitas discussões sobre o que aconteceu antes, enfim. Depois uma outra onda que você não tinha o pensamento de direita econômico, né, o liberal, né? Ou seja, eu quero menos Estado, eu quero menos imposto, eu quero simplificação. Era uma discussão que era muito setorial só, né? Não uma discussão da sociedade como um todo. Eu quero menos Estado interferindo na minha vida. Assim. Se eu vi assim, tem que desonerar o setor de não sei o quê, tem que desonerar, que é um troço bem típico nosso, né? Aí você tinha lá grupos setoriais mais fortes, né? Enfim. Mas e o Brasil ele está redescobrindo, né? Até o que o ministro fala, você não anda só com a perna esquerda, você tem que ter alternância, pô. Hora com a esquerda, hora com a direita, a esquerda, a direita. Então, isso, sem querer ser excessivamente filosófico, mas eu acho que essa foi uma redescoberta, tá, recente do país. Discutir o tamanho do Estado, né? O Estado grande não necessariamente é bom. Você tem que ter menos interferência do Estado na tua vida. E se for um Estado que garanta, um Estado invisível, né? Que você perceba menos, o Estado é melhor, né? Então, isso tudo você pode falar abertamente hoje em dia. Antes era muito mais difícil, né? Muito mais difícil. E a população brasileira também está indo para o pragmatismo. Cara, não tem... Olha só, às vezes a gente não percebe algumas coisas, né? Assim, que são movimentos tão grandes que a gente não percebe. Cara, hoje em dia, a cobrança é em cima de velocidade de privatização. Há uns tempos atrás era assim, privatizar não, pô. A população quer saber, cara. A população quer assim, eu quero melhor serviço pelo menor preço, ponto. Entendeu? Pô, quantas vezes pega o caso dos Correios, né? Quantidade de reclamação, gente. Quantidade de reclamação. Um país que precisa ser desprovido de estatal, total, nenhuma estatal? Acho que talvez não, entendeu? Porque tem funções ali
são funções muito específicas. Pô, se tem um país que é movido por estatal, caraca, tem uma coisa errada, gente. Tem coisa errada, pô. A gente está aqui em economias globais que competem pela eficiência, pô. Então, esse é o maior crescimento. Portanto, aí, tentando responder a tua pergunta, eu acho que esse é um debate. Se a gente não tiver um cavalo de pau no país, né, no sentido de uma ruptura muito grande, eu acho que ele vai continuar. Ele vai continuar. Então, a gente está vendo os primeiros momentos, né? Primeiros momentos de, olha, vamos reafirmar aqui a responsabilidade fiscal. Aí os governadores disseram, eu quero ter mais liberdade sobre o orçamento. Era para ter desvinculação, né? Nessa PEC, acabou que não aconteceu. Isso vai voltar. Essa cobrança vai existir. Eu acho que é um processo aí de algum tempo. Mas que eu acho que também vai ser acelerado por isso aqui, tá? Tudo vai ser muito mais rápido por isso aqui. Às vezes você tinha grupos, em determinados setores, aí, grupos dirigentes, né, do país, em que você nem escutava falar, você nem sabia quem era. Cara, isso aqui faz o seguinte, né, novamente, pro bem para o mal. Você não só sabe qual foi o que o cara faz no dia a dia, ele desmistifica, pô, mas caramba, é um ser humano, pô, que decisão é essa? Você, pô, não concordo. Como você sabe que tem 2 milhões, 3, 4, 5 que também não concordam. Querendo ou não, isso muda tudo. Antes era assim, eu sei que eu não concordo, meu pai não concorda, meu amigo não concorda. E eu não sei muito bem o que acontece lá. Agora, assim, caraca, se eu quiser, eu sei mais ou menos o que acontece ali, tá lá, real time, novamente, pro bem e pro mal, né? Esse processo vai fazer parte do amadurecimento também, né? Essa seleção de fake news e tal. É natural, isso é uma coisa maluca. Às vezes, tem que botar tudo em lei. Cara, só... Novamente, o livro do Tocqueville, não sei qual foi, acho que não foi nem, acho que foi Viagem à América. O cara pergunta assim, o Tocqueville pergunta lá para o dono de um jornal da Nova Inglaterra, como é que você garante, tinha assim, mais de 200, um número absurdo de jornais, como é que você garante que o que está aí é verdade ou mentira? Ele pergunta. Essa profusão de jornais. Aí o cara vira, senhores, 1800 e pouco. O cara vira assim, não, o negócio é o seguinte, é que tem 200 jornais, é bom que seja assim. Aquele jornal que é mentiroso, a população cedo ou tarde vai perceber e esse cara vai sair. Porra, esse é o processo. Esse é o processo. Pô, o cara falou isso em 1800 e pouco. Pô. O dono lá do jornal, esqueci quem foi. Né? Isso acho que foi Viagem à América. Então, enfim, o fato é que isso muda. E aí eu acho que essas pressões, de, pô, no final vai ser assim, cara, o gestor vai se sentir pressionado. Caramba, eu tenho que ter legal de verdade. Isso vai acontecer, entendeu? E aí tem a discussão do Pacto Federativo, que é algo que também já está aí em cima da mesa. Pessoal, são 9h40, vamos parar para aqui, senão a gente vai até meio-dia. Fábio, obrigado demais aí pelo teu tempo e paciência. Mudamos aí no meio do caminho o canal de comunicação, mas foi legal que vieram todos, a gente manteve um grupo bom aqui para essa discussão desse alto nível. Eu queria tirar a foto de todo mundo, né, gente? Está naquela hora da foto aí? Abre a câmera, por favor, aí. Todo mundo aí, olha a fotinha, olha a da foto. Primeira página aí, ó. Então foi a primeira aí, aguenta aí. Vamos só mudar de página aqui. Pronto. Segundo grupo aí, vamos lá. Libera aí, ó, a câmera. Maria Luísa caminhando, vamos lá. Todo mundo aí. Maravilha. Beleza. Boa. Foi muito bom. Muito Mais legal. Uma vez, muito obrigado aí. Papo de altíssimo nível. Reafirmo o que eu falei no começo. Pô, muito orgulho de você. Você está construindo um Brasil grande aí. Que a gente puder torcer por você. Estamos juntos aqui para a gente poder levar esse Brasil até onde ele merece estar. Tá bom? Pessoal, um bom domingo para vocês aí. Fiquem com Deus. Obrigada, Fábio. Muito obrigada. Obrigada, Fábio. Obrigado, boa semana. Obrigada, Experiência Fábio. única, experiência única, Fábio. Obrigado, cara. Isso é o máximo, Fábio. Obrigada, Fábio. Obrigada, Muito pessoal, bom, a Fábio. todos Obrigado que aí. seguiram aqui o link, viu que foi uma Sim, mudança de rota aí e Nossa. a gente conseguiu. Parabéns. Fábio, E gente, funcionou aí. você deu esperança. É isso que eu estou falando. É boa. Você sabe que às vezes a gente fica mal, cara? Sabe o que eu faço? Eu fiz isso com o Montezão semana passada. A gente foi visitar na ponta ali, lá no Nordeste. A gente foi para Pernambuco visitar o hospital que o banco financia. Pô, isso, e cara, esse negócio me dá uma energia. Então, assim, Montezão tem que fazer, a gente já está fazendo mais vezes por causa do Covid, porque
Às vezes dá uma baixa, né? Normal, pô. Dá uma baixa. Aí você vai lá na ponta e você vê... Cara, você vê. E mais, você vê coisa que o banco não entrou dando certo. Você vê coisa que o banco não entrou, você vê coisa que o Estado não entrou, você vê coisa que a prefeitura tocou sozinha, né? E você vê coisas que o banco entrou e aquilo que o banco não entrou, eventualmente, possa entrar para ajudar, às vezes não precisa. Então, é isso que é importante. Isso é muito legal. Eu volto reenergizado. Parabéns, que coisa Parabéns. boa. Maravilha, gente. Vou parar a gravação aqui.